Salve rapaziada, tranquilidade, mais uma vez bem-vindos à bagunça, meu nome é Felipe. Hoje vamos continuar capítulo 12 da Era das Revoluções do Hobsbawm, né? Ele traz o resumo de hoje, parte 2, traz os principais temas. Expansão do islamismo ocorreu silenciosa e gradualmente, abrangendo tanto o Oriente, a Indonésia, o norte da China, quanto o Ocidente, Sudão ao Senegal. Expansão do sectarismo protestante ocorreu principalmente em países de civilização capitalista desenvolvida, como Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos, Escócia, Holanda e Noruega. Raízes sociais e políticas do sectarismo protestante. O sectarismo protestante foi impulsionado pela sociedade individualista e comercial, atraindo empresários, comerciantes e agricultores. E a reação do mundo moderno, o sectarismo protestante, também foi manifestado em movimentos milenaristas e em episódios de histeria religiosa. Você caiu aqui de paraquedas, resumo da Era das Revoluções do Hobsbawm, como falei aqui ainda há pouco, capítulo 12, parte 2, se você não está interessado no conteúdo do livro específico, mas veio por conta de um desses temas que eu acabei de falar, eles vão ser abordados aqui, então camarada, pode ficar por aqui que o conteúdo vai te dar uma moral. Se você veio pelo resumo do livro, mais uma parte de um capítulo que nós vamos resumir e trocar uma ideia a respeito do conteúdo. Aquele modus operandi de sempre, o resumo está aqui na minha frente no monitor, vou dar uma lida e trocar ideia com vocês sobre o conteúdo que vai ser lido aqui. Simbora, galera, parte 2. As religiões, em termos numéricos, tinham a possibilidade de expansão com um aumento populacional. Duas delas se destacaram nesse expansionismo, o islamismo e as seitas protestantes. Enquanto essas religiões mostravam crescimento, outras, como a católica e algumas modalidades protestantes, falhavam em expandir, apesar das atividades missionárias impulsionadas pela penetração europeia. As décadas napoleônicas e revolucionárias testemunharam o início da sistemática atividade missionária protestante, principalmente liderada por anglo-saxônicos. Organizações missionárias como a Sociedade Missionária Batista e a Sociedade Bíblica Estrangeira e Britânica surgiram, seguidas por diversas outras, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa continental. Enquanto isso, as missões católicas, antes estagnadas, renasceram mais tarde. No entanto, até cerca de 1848, o impacto desses movimentos era limitado, exceto em algumas ilhas do Pacífico, como o Havaí, e algumas áreas conquistadas na costa, como Serra Leoa e Libéria. As religiões estavam meio que na disputa para ver qual crescia mais. Tinha tipo uma competição de popularidade. O islamismo e as seitas protestantes, eles eram as que mais cresciam, né? Eles ganhavam mais seguidores conforme mais gente nascia, mais gente surgia, né? Enquanto isso, a galera católica, né, e alguns grupos protestantes, eles estavam indo meio devagar nessa corrida, né? Mesmo tentando convencer pessoas, né, com missões, especialmente por causa da influência europeia. Lá nas décadas das revoluções e de Napoleão, começou a ter uma atividade missionária mais organizada dos protestantes, né? Principalmente pelos americanos e os britânicos. Surgiram organizações, como diz aqui, né? A Sociedade Missionária Batista e a Sociedade Bíblica Estrangeira e Britânica, que eram grupos missionários, né, dedicados a espalhar essa palavra religiosa. As missões católicas, né, que estavam meio que paradas, né, começavam a se mexer de novo, mas até mais ou menos 1848, né, eles ainda estavam bem devagar nessa corrida, né, e afetaram principalmente o Havaí, Serra Leoa e a Libéria. A expansão do islamismo, ao contrário, ocorreu silenciosa e gradualmente, abrangendo tanto o Oriente, Indonésia e o norte da China, quanto o Ocidente, Sudão ao Senegal. O islamismo não dependia de esforços missionários organizados ou conversões forçadas. O comércio de escravos, monopolizado por comerciantes muçulmanos, tornava o islamismo atrativo, pois proporcionava a reintegração das estruturas sociais,
especialmente em sociedades afetadas pelo comércio de escravos. A religião maometana também atraía sociedades militares e semi-feudais do Sudão, oferecendo um contrapeso útil para a escravidão. Os muçulmanos negros eram considerados maus escravos, como evidenciado pelos Hausas, e outros sudaneses que se rebelaram contra a escravidão, sendo, em sua maioria, mortos ou deportados de volta para a África. Os comerciantes de escravos evitavam importações dessas regiões para evitar resistência. Diferente das missões cristãs, galera, a expansão do islamismo, né, ela foi meio que na surdina, sem fazer barulho, né? E foi acontecendo aos pouquinhos. Ela se espalhou tanto pelo Oriente quanto pelo Ocidente, como diz aqui no resumo. A coisa não dependia, né, de missões organizadas, né, ou conversão forçada, né? Os caras que vendiam escravos, que eram na sua maioria muçulmanos, eles acabavam ajudando a espalhar o islamismo. Por quê? Isso ajudava a consertar as estruturas sociais. Pois é, as estruturas sociais de dominante e dominado rolavam. E isso, a religião muçulmana ajudava nesse reparo, principalmente nos lugares que sofriam por conta do comércio de escravos. A religião muçulmana ela também atraía sociedades meio militares e feudais no Sudão, né? Ela servia como um jeito de equilibrar as coisas, né? Dar uma aliviada na questão da escravidão, o lance que eu falei, das estruturas sociais. Os muçulmanos negros eles eram vistos como maus escravos, né? Tanto que teve gente como, diz aqui, né, os Hausas, que eles se revoltaram contra a escravidão, só que acabaram mortos ou mandados de volta para a África. Os caras que vendiam escravos, eles evitavam trazer gente dessas regiões para não ter que lidar, né, com a resistência que eles tinham, que não era pouca não. Houve a resistência ao domínio colonial europeu, especialmente dos portugueses e holandeses, no contexto do islamismo no sudoeste da Ásia, destacando o papel do islamismo como meio de resistência efetiva. À medida que os príncipes locais se tornavam mais dependentes dos holandeses, o islamismo ganhava mais influência na população. Além disso, houve o crescimento do comércio e da navegação, que fortaleceu os laços entre os muçulmanos do sudoeste da Ásia e Meca, influenciando o islamismo indonésio. Os muçulmanos da região eles começaram a usar o islamismo como uma forma de resistência contra o domínio europeu, né? Principalmente de Portugal e da Holanda no Sudeste Asiático, né? Os príncipes muçulmanos, né, eles estavam ficando fechamento dos holandeses, né? O comércio e a navegação também ajudaram a fortalecer os laços entre os muçulmanos do Sudeste Asiático e a Meca, né? Que acabou influenciando bastante o islamismo lá na Indonésia, né? Resumindo, o islamismo ele virou meio que uma arma poderosa na luta contra o domínio colonial europeu. No âmbito do islamismo, existiam movimentos de reforma e renovação, reflexos da expansão europeia e das crises nas sociedades maometanas. Destaca-se o surgimento dos wahhabitas na Arábia do século XVIII e na influência na Pérsia, Afeganistão e Índia. Movimentos similares de resistência aos europeus surgiram na Argélia, no Cáucaso e na Pérsia. O período de 1789 a 1848 foi um período de renascimento do islamismo mundial, com um aumento no fermento e expansão do islamismo. Em comparação, não houve muito movimento de massas equivalentes em outras religiões não cristãs. No entanto, são mencionados pequenos movimentos de reforma religiosa na Índia Britânica, como o movimento Brahmo Samui, ou Samuj, de Ram Mohan Roy. Galera, rolou umas mudanças e reformas por causa da influência europeia, né, e uns problemas na sociedade muçulmana. Os wahhabitas, é bom vocês darem uma conferida nesses caras depois, dar uma pesquisada, né? Eles deram as caras na Arábia no século XVIII e, cara, Pérsia, Afeganistão, também na Índia, os caras deram uma zoneada lá. Os caras chegaram
chegaram revolucionando a coisa lá, né? Outros lugares, Argélia, Cáucaso, também tiveram resistência contra os europeus. De 1789 a 1848, o islamismo ele deu uma renovada, né? Ficou mais agitado e se espalhou mais. Né? Outras religiões não cristãs, né? Religiões não cristãs, não tiveram esse rebuliço no mesmo naipe que o islamismo teve, não. Né? Só rolou umas paradas de reforma religiosa pequenas lá na Índia Britânica, mas que não deu também em muita coisa, muita ouro. Além disso, haviam movimentos proféticos e de resistência nos Estados Unidos, entre os povos indígenas, como a Guerra da Confederação liderada por Tecumseh e a religião do Lago Simpático. Thomas Jefferson é mencionado por dar sua bênção oficial a esse profeta, que incorporou elementos cristãos e Quakers. O contato direto entre a civilização capitalista avançada e os povos animistas ainda era raro, resultando em poucos movimentos proféticos e milenares característicos do século XX. Naquela época, nos Estados Unidos, rolavam os lances proféticos e de resistência, né? Especialmente entre os povos indígenas. O Thomas Jefferson, né? Foi uma figura importante nas histórias dos Estados Unidos. Ele deu a bênção oficial ao Tecumseh, né? Foi considerado um profeta dessa época, né? Ele liderou a Guerra da Confederação e misturou ideias cristãs e Quakers. É bom vocês pesquisarem também sobre isso. A interação direta entre a sociedade capitalista evoluída e os povos que tinham crenças mais animistas ainda não rolava, ainda não era muito comum, né? Por isso tivemos poucos movimentos proféticos e apocalípticos, como foi no século XX, que teve uma porrada. No século XIX, o movimento expansionista do sectarismo protestante diferiu dos islamitas, concentrando-se principalmente em países de civilização capitalista desenvolvida. Em 1851, cerca da metade dos devotos protestantes na Inglaterra e no país de Gales participava de serviços religiosos fora da igreja estabelecida, refletindo um triunfo dessas seitas desde 1790. Nos Estados Unidos houve um processo semelhante de conversão em massa, resultando em um aumento de batistas, metodistas e presbiterianos. O rompimento das igrejas estabelecidas e a ascensão das seitas também ocorreram na Escócia, Holanda, Noruega e outros países. O sectarismo protestante teve limites sociais e geográficos, sendo mais evidente em países de tradição protestante, enquanto os católicos romanos resistiam ao estabelecimento público de seitas, preferindo descristianização em massa. Bom, rolou um movimento entre os protestantes que queriam se espalhar. Eles eram diferentes dos islâmicos porque focavam mais nos países com as civilizações mais capitalistas, né, e consideradas avançadas. Na Inglaterra, por volta de 1851, metade dos protestantes ia a serviços, né, fora da igreja, a igreja oficial, o que mostrou que as seitas elas estavam crescendo, né, desde, como diz aqui, 1790. Nos Estados Unidos, uma parada parecida rolou, com um monte de gente se convertendo e aumentando o número de batistas, metodistas e presbiterianos. Esse negócio de se afastar das igrejas tradicionais, né, e surgir mais seitas, né, também rolou. Escócia, Holanda, Noruega, outros países. Mas isso do protestantismo se espalhar acabou tendo seus limites, né, como diz aqui, limites geográficos e sociais. Né. Ele era mais forte em países que já tinham uma tradição naturalmente protestante. Enquanto isso, os católicos eles não estavam muito afim, né, de aceitar essas novas seitas, preferindo manter as coisas como estavam, né, e evitando, né, a expansão dessas seitas. Nos países protestantes, a sociedade individualista e comercial favoreceu o sectarismo, atraindo empresários, comerciantes e agricultores.
Sua exclusividade, comunicação direta com Deus e austeridade moral a tornavam atraente para as classes ascendentes. O despertar religioso, liderado por John Wesley, impulsionou o renascimento e a expansão da dissidência protestante, inicialmente apolítica ou conservadora. As seitas politicamente ativas eram predominantemente aquelas com raízes puritanas antigas, enquanto as novas seitas tinham uma orientação política fundamental em direção ao radicalismo ou liberalismo moderado da classe média. O não conformismo na Grã-Bretanha e as igrejas protestantes nos Estados Unidos ocupavam, assim, um lugar entre as forças políticas de esquerda. Nos países protestantes, a galera era mais de cada um por si e o comércio bombando. Muito a grosso modo era isso aí. Isso fez com que surgissem grupos religiosos exclusivos, atraindo empresários, comerciantes e fazendeiros. A parada era falar diretamente com Deus e manter uma moral bem certinha, bem austera, o que atraía a galera que estava subindo na vida. Isso era o macete. John Wesley liderou o chamado despertar religioso, deu um gás na dissidência protestante, que no começo era mais na paz e conservadora. As seitas mais ativas politicamente eram as antigas puritanas e as novas eram mais radicais, ou moderadamente liberais da classe média. Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, as igrejas protestantes elas ficavam no meio a meio entre as forças políticas da esquerda. No contexto da pobreza extrema e desordens sociais, a rejeição radical ao mundo persistia muitas vezes manifestando-se como uma previsão milenar do Apocalipse. William Miller, fundador dos Adventistas do Sétimo Dia nos Estados Unidos, com 50 mil seguidores, previu o fim do mundo em 1843 a 1844, em locais impactados pela ascensão da economia capitalista, como Nova York, surgia uma intensa fermentação milenar, destacando-se os Mormons liderados por Joseph Smith, originados em Nova York na década de 1820 e posteriormente estabelecidos em Utah. Além disso, grupos vivenciavam histeria coletiva em encontros religiosos, proporcionando alívio à monotonia de suas vidas e formando temporárias comunidades para os desesperados. O despertar religioso moderno, conhecido como Grande Alvorecer, iniciou por volta de 1800 nas Montanhas Apalaches, com reuniões campais frenéticas e estáticas. Essa manifestação, importada para a Europa, resultou na secessão democrático-proletária dos wesleyanos, especialmente entre mineiros, fazendeiros e trabalhadores oprimidos na Inglaterra. Na época em que a pobreza extrema e bagunças sociais eram comuns, galera, algumas pessoas ficavam totalmente contra o mundo, meio que esperando o apocalipse. O William Miller, fundador dos Adventistas do Sétimo Dia dos Estados Unidos, ele tinha nada mais nada menos que 50 mil seguidores. Ele preveu que o mundo ia acabar lá por 1843-44. Em lugares afetados pelo crescimento do capitalismo, como Nova York, surgiram movimentos com previsões do fim do mundo, tipo os Mormons, que começaram em Nova York, nos anos de 1820, e depois foram para Utah. Além disso, tinha os grupos que entravam em histeria coletiva nos eventos religiosos, meio que para escapar da vida deles, das condições de vida deles, e acabavam formando comunidades temporárias, para quem estava nesse estado de desespero. O Grande Alvorecer religioso moderno começou por volta de 1800 nas montanhas dos Apalaches, com reuniões que eram bastante acaloradas, emocionantes. Essa onda ela se espalhou pela Europa, e teve até uma
como diz no resumo, né? Uma seção democrático-proletária, os wesleyanos, né? Principalmente entre os mineiros, fazendeiros e trabalhadores oprimidos na Inglaterra. Esses episódios de histeria religiosa ocorriam periodicamente, como no sul do país de Gales, em 1807, 9, 1828, 30, 1839 a 42, 1849 e 1859, representando o aumento das seitas. Suas causas eram diversas, coincidindo com períodos de tensão, agitação social, recuperação pós-depressão e até calamidades como epidemias de cólera. Lá por volta de 1800, né, rolava esses surtos de fervor religioso no sul do país de Gales. Né? Era tipo um pico nas atividades religiosas, e as razões eram várias. Né? Quando as coisas estavam tensas, rolava uma confusão na sociedade, ou até depois de uma depressão econômica. Né? Às vezes até rolava por causa de epidemia de cólera, né? que destruiu boa parte da população lá. Né? E a galera buscava, né, conforto na religião, nesse molde de reunião, que eram mais acalorados, mais enérgicos. Pontos mais importantes do resumo. O islamismo expandiu-se silenciosa e gradualmente, abrangendo tanto o Oriente quanto o Ocidente. O comércio de escravos, monopolizado por comerciantes muçulmanos, tornava o islamismo atrativo, pois proporcionava reintegração das estruturas sociais. Importante guardar isso. O islamismo foi usado como meio de resistência ao domínio colonial europeu. Também importante guardar isso. Houve um movimento de reforma e renovação no islamismo, reflexos da expansão europeia e das crises nas sociedades maometanas. O sectarismo protestante expandiu-se principalmente em países de civilização capitalista desenvolvida. Em países protestantes, a sociedade individualista e comercial favoreceu o sectarismo, atraindo empresários, comerciantes e agricultores. O despertar religioso liderado por John Wesley impulsionou o renascimento e a expansão da dissidência protestante. No contexto da pobreza extrema e desordens sociais, a rejeição radical ao mundo persistia, muitas vezes manifestando-se como uma previsão milenar do apocalipse. Grupos vivenciavam histeria coletiva em encontros religiosos, proporcionando alívio à monotonia de suas vidas e formando temporárias comunidades para os desesperados. Galera, esse foi um resumo longo, inclusive bastante conteúdo, da parte 2 do capítulo 12, falando sobre expansão do islamismo e protestante. Então, curtindo o conteúdo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificações. Estou sempre postando aqui parte de resumo. E se você também curte estudar por questões, tem playlists aqui no canal com questões resolvidas. Valeu? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Bons estudos, galera!